estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, no item 25, a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não os procureis neste mundo. E, atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos intuírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais. Seja em vós devotado vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se nesse curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vede os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm mais acesso. E quem irá nos auxiliar no estudo serão os nossos amigos e facilitadores, Márcio Torres e Adriano Passos. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Mais uma vez estamos aqui presentes para poder apresentar uma pequena reflexão, um estudo do Evangelho. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe o horário que está assistindo. Peço os nossos mentores espirituais para poder nos auxiliar nessas reflexões. Meu nome é Adriano Passos e o Márcio aqui do nosso lado. Márcio. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Aos nossos amigos internautas que nos acompanham mundo afora, muito obrigado por estar conosco. Nós ainda estamos gravando, né, por causa da pandemia, que ainda não cessou, e a gente continua os nossos trabalhos aqui dentro das melhores formas possíveis, né, com todas as prevenções. O estudo de hoje ele vem nos mexer bem no íntimo, quando ele vem tratar da melancolia. Eu busquei umas informações sobre a melancolia e eu achei interessante porque diz que a melancolia é um estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, que é considerado mais como uma fase de psicose maníaco-depressiva, estado de grande tristeza e desencanto geral, ou a depressão. As causas comuns seriam da melancolia, nem sempre é o sintoma de uma doença, mas também pode levar a um problema grave. Algumas causas comuns são filmes tristes, perdas de entes queridos, ou objetos estimados, ou término de algum relacionamento, que pode nos levar a isso. Existe uma diferença entre a depressão e a melancolia. Para a psicanálise, a melancolia é o estágio mais extremo da depressão. A apatia do melancólico é fruto da perda de algo ou de alguém que precisa ser compreendida e superada.
em um processo semelhante ao luto. Bom, mas se a gente analisar o que eu busquei, essas informações do nosso amigo Google, e sobre o que o texto fala, a melancolia, segundo a doutrina espírita, segundo o nosso amigo aqui, François de Geneve, ele vem nos dizer que é aquele estado de falta de alguma coisa que a gente ainda não compreende. É um vazio interior. É uma sensação saudosa de algo que a gente ainda não compreende. É um vazio existencial que nos faz arremeter os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades em busca de algo que a gente ainda nem compreende direito o que é. Né? O saudosismo, ele pode nos levar à melancolia. Porque, segundo a doutrina espírita, a depressão é aquela busca de revivenciar constantemente o passado. São pessoas que ficam presas ao passado, preocupado com o que teve, com o que deixou de ter, com o que aconteceu, com o que pôde fazer, o que não fez, e fica revivendo este passado de uma forma ou saudosa por coisas que tinham e hoje não têm, ou por atos feitos que não deveriam ter sido feitos, e aquilo vai remetendo ele a um estado de introspecção e punição sobre a sua realidade atual. O ansioso já é aquele que busca o futuro, fica preocupado com o futuro, não sabe direito se posicionar no presente e fica sempre pensando lá na frente. A doutrina é bem clara, vamos viver o hoje, porque é o único estado que nós temos. Né? Nós não temos mais o passado, não temos ainda o futuro, mas nós temos o agora. Jesus é bem claro, faça da tua parte hoje. Hoje. O resto, não se preocupe. Para que eu vou ficar vivendo de passado se eu não posso voltar e corrigir? Para que eu vou ficar vivendo de futuro se eu não sei o que vai ser amanhã? Eu nem sei se amanhã eu vou acordar, Adriano. Né? Eu espero que eu acorde, mas eu nem sei se eu vou acordar. Acorda sim. Acorda sim, né? De toda forma acorda. Pois de toda forma acorda. Então, assim, não tem porquê. Já a melancolia do texto, ela vem nos arremeter naquela saudade íntima do nosso ser, do nosso psique espiritual, porque somos espíritos, daquela saudade da liberdade, da felicidade e da sensação de bem-estar e bem-querer do mundo espiritual. Nós, enquanto aqui na vigília, né, durante a vida física, a gente não lembra do mundo espiritual, mas enquanto seres espirituais está encravado no nosso pensamento, no nosso íntimo. E às vezes essa sensação de que me falta algo vai nos tornando melancólicos. Porque a gente tenta buscar essas informações sobre a melancolia. Nós precisamos viver mais o ser que eu sou hoje, para me preparar para o amanhã. Né? Porque se eu não viver plenamente o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, o que eu posso hoje, eu não estarei preparando-me para o porvir. Que seja um amanhã ainda na vida física, ou que seja um amanhã já de volta ao mundo espiritual. Então essa preparação é necessária. Nós temos uma dificuldade muito grande em entender o que eu quero e o que eu necessito. Porque querer, eu posso querer muitas coisas. Mas necessitar, se a gente parar para pensar, nós necessitamos de muito pouco. Nós não precisamos de muitas coisas. Né? Nós precisamos sempre do básico. E o básico sempre é mínimo. Nós precisamos de um alimento, 3, 4 vezes ao dia, para dar força física ao corpo. Eu preciso de uma vestimenta para cobrir o meu corpo, né?
não pelo fato do sexo em si, mas pelo fato da preservação contra as intempéries, né? E também em respeito aos demais. Eu preciso de um teto, uma casa, né, para me abrigar. Eu preciso de ter um pouco de saúde, né, ter uma saúde equilibrada, estabilizada. Então eu preciso de um trabalho que me dê essa sustentação e essa forma de viver. Eu preciso de amigos, eu preciso de amor de família, eu preciso estar em sociedade. Então isso tudo é muito, se a gente parar para pensar, isso não é muita coisa. Então isso é o que eu necessito. Mas o que eu quero? Eu sempre quero uma mansão. Eu sempre quero os melhores pratos para eu degustar. Eu sempre quero a roupa de marca mais cara. Eu sempre quero a mulher mais bonita, o homem mais bonito, a mulher mais inteligente, o homem mais rico. Então, é essa linha tênue entre o que eu quero e o que eu necessito, que muitas vezes começa a me fazer entrar em um estado melancólico. Por quê? Porque eu posso conseguir o que eu quero. E o que eu quero ele é sempre mais do que eu necessito. Mas eu posso conseguir o que eu quero. Só que quando eu consigo, ainda está faltando alguma coisa. Ainda me falta alguma coisa. Né? A gente tem que entender entre o que é realmente as minhas escolhas e o que é realmente a minha realidade. Eu preciso fazer também esse equilíbrio entre o que eu escolho e qual é a minha realidade. Porque a minha realidade, se ela for uma realidade de que eu sou um operário, um trabalhador honesto, que vive aí de 1 salário, 2 salários, 3 salários mínimos, mas eu quero ter o melhor carro. Eu preciso ter o que o outro tem, eu quero ser o que o outro é. Então, isso foge à minha realidade. Eu preciso entender que a minha realidade é esta. Não no sentido de conformar com a minha realidade e cruzar os braços e falar assim, não, se é isso, então tá, tudo bem, eu vou viver essa vida inteira. Não, ninguém está falando isso. Eu tenho que entender é que, se a minha realidade é esta, as minhas escolhas devem estar em conformidade com a realidade que eu tenho, para que eu não ultrapasse esse limite e venha fracassar. Mas eu tenho todo o direito e a liberdade divina de lutar para que eu melhore, para que eu cresça. Porque isso é o que Deus quer. Ele quer sempre o nosso crescimento. Mas eu preciso ter esse equilíbrio entre a minha realidade hoje e as minhas escolhas de hoje. Elas não podem estar, a escolha não pode superar a minha realidade. Ela pode até vislumbrar, planejar, projetar uma realidade melhor amanhã. Mas eu preciso entender que eu não posso dar esse passo além, porque senão eu vou me frustrar. E frustrando, eu entro na melancolia, na tristeza. O que eu busco realmente? O que eu busco na minha vida hoje? Se a gente fizer uma interiorização, uma introspecção e uma análise íntima de cada um e tentar entender o que eu venho buscando, está de conformidade com aquilo que vai ser bom para mim? Vamos lembrar Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que Paulo está nos dizendo? Que eu posso fazer tudo, eu posso ter tudo, mas nem tudo que eu posso fazer ou que eu posso ter vai ser bom para mim. Então eu preciso ter esse outro equilíbrio, que é entre o que eu busco e o que eu devo buscar. Porque se eu busco nas pessoas a minha felicidade, eu não vou achá-la. Se eu busco nas coisas a minha felicidade, eu não vou achar.
Se eu busco nas pessoas o status, a situação financeira ou a beleza estética, para isso me trazer a minha felicidade, eu não vou achar. Porque o que eu devo realmente buscar é a transformação íntima e moral de mim mesmo. Só de mim mesmo. É isso que vai fazer de mim o ser equilibrado, o ser de bem. Porque quando eu começo realmente a entender o Evangelho do Cristo, entender o caminho que ele me oferece, entender que eu sou um ser imortal temporariamente num corpo e que amanhã eu vou retornar à minha verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, a mudança ela começa a acontecer lenta, mas progressivamente. E eu começo a entender que o meu equilíbrio e a minha paz sou eu quem faço. E independente do que aconteça ao meu redor, eu posso manter isso em equilíbrio e em paz. Que a felicidade neste mundo de provas e expiações, e até mesmo no de regeneração que nós já estamos adentrando, é um processo de temporário, momentos, fases de alegria, de prazer, né? de glória, mas que a maior parte do tempo nós estamos vivenciando nós mesmos. Aquilo que nós plantamos, estamos colhendo hoje. E isso são processos educativos, regeneradores, para que eu cresça para Deus. A vida física, ela não foi feita para nós sermos eternamente felizes. Por quê? Porque nós ainda nem entendemos o que é ser eternamente felizes. Nós não conhecemos a felicidade. Porque a felicidade para nós são as coisas materiais ainda. É o ter. E o ter nunca vai me trazer felicidade. Ela pode me trazer bem-estar físico temporário. Ela pode me trazer momentos de prazeres infinitos, no sentido de sexual, no sentido de viagens, no sentido de casas, no sentido de roupas, no sentido de falsos amigos, que você vai achar que é amigo, mas não são, porque está tudo interessado no que você possui. Isso tudo são momentos de glória, de prazer, de êxtase. Mas na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, ou na hora que a gente perde as coisas, ou na hora que a gente adoece e precisa de alguém para colocar um remédio na minha boca, é que eu vou entender e saber quem realmente gosta de mim. Porque o resto já não quer mais você. Então essa melancolia que nós sentimos, segundo o texto vem nos explicar, é essa vontade, esse desejo inato do ser para que eu busque a Deus. Porque só Deus preenche o nosso vazio. Não estamos aqui falando de religião. Não estamos aqui falando de religião. Deus não criou religião, Jesus não trouxe religião. A religião fomos nós, seres humanos, que criamos para facilitar o entendimento em grupo daquilo que Jesus nos deixou. Porque uma cabeça pensa melhor do que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, em grupo, a gente reflete mais, a gente busca raciocínios diferentes, a gente cresce mais. E aí se formou um clã religioso e hoje somos milhares de religiões no mundo. Tudo bem, tranquilo. Mas o que eu preciso realmente é de entender que quando a gente fala de buscar Deus para dentro de nós, é porque nós somos parte de Deus. Jesus me afirma no Evangelho, vós sois Deus e sois capazes de tudo e até mais. Né? Nós trazemos em nós a divindade que somos, como filhos amados de Deus. A imagem e semelhança lá do Gênesis vem nos falar que o ser espiritual que eu sou é semelhante a Deus, porque também é um deusinho. E essa busca de edificação e de iluminação de Deus é um trabalho meu.
Então, essa melancolia, esse saudosismo de algo que eu ainda não compreendo, que pode me levar a uma depressão, que pode me levar a um processo de abatimento, sim, é o vazio de Deus. Ela vem também nos remeter, a obrigatoriedade de entendermos que eu é que me curo. Hoje nós temos vários tipos de medicamento, porque hoje a melancolia ela é muito confundida com a depressão, apesar de ser uma diferença muito pequena entre elas. Então nós temos medicamentos aí, alopáticos, que vão nos dar aí um certo equilíbrio para que eu tenha mais uma forma de poder trabalhar isso. Mas eu preciso entender que a cura para a depressão chama-se trabalho. Trabalho. Meu avô falava que mente vazia é morada do demônio. A gente sabe que o demônio não existe, mas a gente sabe dos demônios interiores que nós temos, das nossas fraquezas, das nossas deficiências que nós temos. E uma mente vazia, ela não consegue, muitas vezes, preencher isso com bons atos. E se o trabalho é uma criação divina, é uma lei de Deus, eu tenho que entender que através do trabalho é que eu vou me recuperar. Tanto o trabalho para a minha sobrevivência, como o trabalho na caridade e no amor. O trabalho voluntário, fazer algo pela pessoa que precisa, buscar essa construção de mim mesmo. Porque se eu ficar apenas à base do medicamento, eu não vou me curar. Eu vou ter uma interrupção dos efeitos, que muitas vezes nem vai ser 100%. E eu vou viver uma vida aí meio que dopado, meio que anestesiado, mas a causa ainda existe. Eu cobri com uma névoa o efeito, mas a causa continua. E a causa eu venço com trabalho. Não é fácil. A gente sabe que quem está num estado depressivo quer apenas se recolher em si mesmo. Mas muitos depressivos começam a se colocar como vítimas da depressão. Porque são vítimas. Fica esperando que Deus modifique algo num passe de mágica e a sua vida mude. Isso não vai acontecer. Fica esperando que a família modifique todo o sistema mental, moral, comportamental, para que ela possa se sentir melhor. Isso não vai acontecer. Fica esperando um prêmio de loteria para que ela mude. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque isso não é o corretivo que nós necessitamos. O que eu preciso é de ação. Eu preciso de agir. Eu preciso de movimentar. Eu preciso de procurar cada dia mais melhorar. Se a gente analisar friamente, a melancolia é uma forma que Deus ainda permite que nós sintamos essa necessidade e essa falta, essa saudade do plano espiritual. Porque lá no íntimo, como eu já disse, nós sentimos essa ausência do mundo espiritual. Principalmente para nós que já estamos aqui no mundo há mais tempo, né? Nós já passamos aí dos 50 anos na vida física, até mais um bocadinho. Você ainda não, né? Eu ainda sou. Tá, estou esperando aí. Passou já. Então, assim, quanto mais tempo na vida física a gente vai ficando, parece que mais saudade dá. Por quê? Chega uma hora que a gente está cansado. E a gente fica pensando assim, como será quando voltar para casa? Pois é, esses estudos nossos, né, fazem a gente refletir demais e estudar. Nesses estudos, eu peguei uma comparação do luto com a melancolia. O luto é uma
sentimento que nós temos com uma causa fácil de detectar. Seja, como se diz, vou colocar o luto bem ampliado, seja uma perda de um ente querido, seja uma perda de alguma coisa que nós hoje ainda temos que agarrado com a gente, né? Uma matéria, um carro, uma casa, alguma coisa nesse sentido. Já a melancolia não. A melancolia, ela tem praticamente o mesmo sentido ali do luto, só que a gente não tem não consegue descobrir a origem, a causa, né? Essa causa está no nosso íntimo. Quando essa melancolia chega, ela é um gatilho, é um dispositivo que vai colocar em ebulição o nosso entender interno. Nós temos que, a partir da melancolia, na hora que ela vem para nos sacudir. Apesar que nós ficamos, a maioria das vezes, os melancólicos ficam inertes por fora. E a cabeça trabalhando. E é o momento da gente aproveitar para descobrir o nosso sentido de estar encarnado nesse momento, nessa situação. Essa melancolia é o deserto que veio a Saulo de Tarso, transformando ele em Paulo de Tarso. É o deserto, melancolia, ali na história, na vivência do Paulo de Tarso, foi, né, já falei várias vezes dele, foi um grande que fez chegar o evangelho até nós, mas aquele estalo dele, naquele deserto dele, foi a melancolia dele, onde ele se descobriu, é onde ele se reinventou. Melhor colocando, ele decidiu a que veio, descobriu o que foi o propósito dele naquela encarnação. Todos nós temos os propósitos nossos, todos nós temos nossas provas, expiação, e tudo isso junto é a missão que nós nos propomos. A missão, ela engloba nossa evolução, de mais ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. E através dessa interiorização que a melancolia provoca, eu vejo uma fase boa da melancolia nesse sentido, de nos interiorizar, de entender o porquê da nossa vida, o porquê que está acontecendo dessa ou daquela outra forma. O que eu posso mudar nisso aí? Mudar passado, como o Márcio falou, não tem como. Porém, a gente pode fazer um outro final, né? Isso é famoso, né? Essa frase, né? Então, esse despertar nosso do deserto é aproveitar a melancolia, buscando, lógico, lendo o Evangelho, procurando amizades boas, companheiros que nos dão apoio. Sim, nós somos responsáveis pela nossa evolução, mas nós dependemos de carinho, de afeto, e dependemos também de dar carinho, de dar afeto. E dar uma palavra boa e receber uma palavra boa. Fugir desses noticiários ruins, lógico, não vamos ficar alienados. Mas fugir de notícias ruins, vamos absorver só aquilo necessário para a gente poder pegar e nos defender da forma que tem que ser defendido. Mas não ficar em cima, por exemplo, do que está vindo acontecer e ficar o tempo inteiro, o dia inteiro pensando nas coisas ruins que estão acontecendo. Temos que saber. Porém, é aquele saber essencial. Nós temos que aproveitar esse ponto de ebulição, encher o nosso coração da luz divina, do trabalho na caridade, né? E, igual o Márcio falou, o trabalho na caridade, ele é gratificante. A gente ajudar uma pessoa, a gente vai ter aquele lindo lucro,
Até tem muita brincadeira a respeito disso, né? Eu não sei quem foi que falou, que a lei de Gerson da caridade, né? Para poder se dar bem, faz a caridade, que você tem certeza que o cara vai vir em dobro, né? E é fato. Uma outra coisa que eu acho interessante, que muita gente acha ruim, né? É o julgamento. Tanto o julgamento das outras pessoas, né? Próximo, o nosso julgamento, que é diferente de condenar. Nós aprendemos com exemplos. E o que exemplo é? Então, um julgamento. Através desse exemplo, nós descobrimos o que está errado, o que está certo. As obras básicas, o Evangelho de Cristo, as obras complementares da doutrina espírita, tudo isso é o quê? São exemplos que são julgados para a gente poder entender o que fazer e o que não fazer e como fazer. A doutrina espírita ou outra religião qualquer é os caminhos que, como o Márcio falou, os caminhos que nós criamos para poder ter essa visão de melhora, de evolução, de reforma íntima. Mas não só os cristãos religiosos, né, têm esse caminho. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, um ateu. Se um ateu é bom, faz caridade, ajuda, mas é ateu. Ele faz o amor, pratica o amor por convicção. Ou seja, ele não precisa de religião para poder praticar o bem. Ele tem o mundo dele conhecido, ele sabe o que ele tem que fazer ali dentro da bondade dele, que ele já é bom por dentro. Não é todo ateu que é assim. Também não é todo religioso que é bom. Então, isso é o cerne nosso, né? Essa procura pela evolução, ela anda muito. Onde entra o livre-arbítrio também, o nosso livre-arbítrio, ele entra dentro dessa conjuntura toda, simplesmente para a gente poder determinar se a gente vai ter um período grande ou pequeno de evolução. A evolução, para todos nós, encarnados, espíritos, o nosso caminho é a evolução. Ela sobrepõe o livre-arbítrio. Por quê? Dentro, nós espíritos, nós temos a lei divina da evolução. Bom, ô Márcio, vamos começar com as perguntas. Vamos pegar aqui a primeira. Não, tem uma outra aqui que eu peguei, que não foi a primeira não, mas vamos lá. A encarnação é uma prova para o espírito? Tiramos a conclusão que reencarnar, a princípio, podendo não ser a regra, é sim o início de uma prova, expiação ou missão? Essa pergunta aqui, ela está inclusive sendo respondida aqui no texto que nós lemos, né? Olha só, sabeis que uma vaga tristeza... Não, aqui, embaixo aqui. É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Então quer dizer que nós encarnamos, né, fazemos um projeto encarnatório ali, com várias provas, expiação, a missão nossa, e através dessa encarnação nós estamos iniciando a própria encarnação, uma prova para a gente, porque a gente quer, o espírito quer ficar liberto do corpo. Nós aqui encarnados, né, o espírito utilizando o corpo, ele tem um envoltório que nos afasta de todas as nossas lembranças. Com raridades e exceções, algumas pessoas conseguem lembrar alguma coisa por ter necessidade de lembrar aquilo ali e fazer a evolução necessária, né? Então, sim, a encarnação é a primeira prova. A reencarnação é sempre a prova, né? Aliás, todos
que reencarnam é porque ainda necessitam das suas próprias provações, dos seus próprios resgates, né? Então toda reencarnação ela é de fato uma oportunidade de aprendizado e de se reconstruir, né? Como ser imortal que é. A pessoa pergunta assim: como devemos auxiliar quem está num estado assim? Muitas vezes é difícil auxiliar uma pessoa. Para quem não tem conhecimento ou para quem não tem uma base ainda de um equilíbrio, auxiliar uma criatura que está num estado melancólico profundo, já entrando aí a depressão, né? Porque naquele primeiro estágio de melancolia, na hora que você está saudoso, a própria pessoa consegue sair. O próprio texto fala: lute contra isso, né? Cada um tem que lutar contra isso. E como é que vai lutar contra isso? Trabalho. Voltamos lá, trabalho. Vai ver coisas construtivas, vai ler bons livros, vai assistir bons filmes, vai fazer visita a amigos, a doentes, vá para uma casa religiosa trabalhar como voluntário, vá para um hospital, vá para um asilo, vá para uma creche, fazer algum serviço voluntário, que isso tudo vai resolver seu problema, com certeza. Tá? Agora, como é que a gente pode auxiliar aquele que já está praticamente entregue? Primeiro, implante o culto do evangelho na casa dessa pessoa. Vá fazer o culto do evangelho com ela. Escolha lá o dia, vá lá estudar o evangelho, fazer semanalmente, rigorosamente no mesmo dia e horário, aquele estudo ali de 10, 15, 20, meia hora, se for o caso, tá? Do evangelho com a pessoa. Sem pieguismo religioso. Evangelho racional, inteligente, saudável, cada um buscando para si o que a lição trouxe. Isso já vai começar a mudar um pouco a psicosfera do ambiente onde ela está. Convide-a para ir na sua igreja, no seu culto religioso, para ir numa casa espírita. Convide-a para estar com Deus. Para assistir nossas palestras. Para assistir nossas palestras. Não só a nossa, mas o YouTube está recheado de palestras boas, do Brasil inteiro. Tem cada coisa maravilhosa que vocês não têm noção. Eu estava dando uma estudada no texto e resolvi entrar na internet essa manhã. Eu assisti cada palestra falando sobre melancolia. Eu vou te falar a verdade. O que eu falei aqui, eu acho que eu estou até envergonhado. Porque tem tanta gente capacitada, tanto estudo bom. É muita coisa bonita que tem para falar. É riquíssimo. Riquíssimo a internet, quando se busca o bem, quando se busca o que é bom. Nós temos muita coisa rica de conteúdo, de ensinamento, de base, para que a gente possa usar em nós mesmos para começar um bom caminho. Convide-a para passear, ir numa praça, ir num cinema. A gente precisa tirar essa pessoa daquele mundo que ela construiu, daquele mundo fechado que ela construiu. Não vai ser fácil, ela não vai querer, ela vai negar, mas insista, com amor, com paciência, com respeito ao direito dela de não ir. Presenteia com um livro. Exatamente. Como se diz que eleva, né? Edificante, com leitura edificante. Dê um livro, mas às vezes ela nem quer ler o livro, dê um audiobook para ela escutar. Busque, dê para ela um tablet onde ela possa conectar a internet e ouvir mensagens se ela não tiver. Se ela não tiver domínio da internet, ensine ela a mexer, aquilo ali já vai distrair ela demais. Entendeu? Então, assim, nós precisamos tirá-la daquele mundo que ela construiu, porque ela se fecha numa cúpula interior e se acovarda ali dentro. Não quer sair. Fica com medo de sair às vezes. E fica se punindo, se vitimizando, se introspectando a um ponto em que ela não consegue mais brilhar. Devolva a luz a ela. Dê muito carinho, muitos beijos, muitos abraços. Fale para ela o quanto essa pessoa é importante na sua vida e na vida dos que a rodeiam. O tanto que ela ainda pode fazer, o tanto que ela ainda pode sorrir, o tanto que ela ainda pode compartilhar, doar e ajudar as outras pessoas. Porque assim você começa a fazer com que aquele campo mental mude. Mas lembre-se, a base é sempre o Evangelho de Jesus. Sempre o Evangelho de Jesus. Se você não se basear realmente no Evangelho de Jesus, você não vai conseguir.
tá? Mais uma vez eu comecei a falar na palavra anterior, quando a gente fala de evangelho de Jesus, nós não estamos aqui tratando de religião em si, nós estamos tratando de um manual de como viver bem, de um manual de como sermos felizes. Jesus trouxe o evangelho como um manual, aquele mesmo manual de quando você compra um aparelho eletrônico, uma coisa nova, e você vai ler o manual para ver como funciona. O evangelho do Cristo é isso, é o manual de como viver. Nós poderíamos substituir pela palavra amor. Amor. Jesus colocou o amor. O amor. Mais nada. Entendeu? Então, assim, a gente quando fala de Jesus, sabe por quê, Adriana? A gente é tanto tempo, é tantos anos vivendo com uma certa, me desculpe, os católicos, os evangélicos, não querendo desmerecer nunca, a gente tem o maior respeito e carinho, mas assim, foram tantos anos voltados a uma forma de ver o evangelho como ou você vai ser punido. Opressor, né? Opressor. Não é? Opressor, sabe? É uma coisa assim, Deus vai te castigar, você vai para o inferno, e isso aqui você tem que ir. Não, gente, não. Deus é amor. Deus é amor puro, pleno. Deus jamais castiga, Deus jamais pune, Deus jamais condena ninguém. Sabe? O evangelho de Jesus não é que vai, ou você vai para o céu ou vai para o inferno, tanto que isso nem existe. Existe um mundo espiritual, e na casa do Pai há muitas moradas, cada uma de acordo com o meu equilíbrio. Eu é que me faço merecedor temporário daquela casa, porque depois eu posso reencarnar e melhorar mais ainda, e vou cada vez mais para planos superiores e felizes. Quando a gente fala, siga o evangelho de Jesus, primeiro, Jesus é um espírito de maior grandeza que nós temos no nosso planeta Terra. Ele é o nosso coordenador, o nosso mentor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso irmão maior. Modelo. O nosso modelo, como diz a própria doutrina espírita. É o nosso modelo. E o evangelho é o roteiro para chegar e fazer o que ele fez. É o roteiro de me autoconstruir, me autoiluminar, para que eu atinja a divindade que já sou. Ele trouxe isso. E eu preciso entender isso de uma forma não religiosa, mas sim de religação com Deus, meu Criador, com Deus que me quer bem, que me protege sempre, da forma espiritual. Tá? Porque a gente, quando fala em Deus, quando fala em Jesus, quando fala em Evangelho, nós não estamos tratando aqui de coisas materiais, não. O reflexo desse aprendizado vai refletir na sua vida material. Vai refletir positivamente, é lógico que vai, não tem como. Porque você muda, você melhora, tudo ao seu redor muda e melhora. Mas nós estamos falando de vida imortal, nós estamos falando de espiritualidade, de viver plenamente ao lado dos bons amigos espirituais, ao lado do Cristo, ao lado de seres iluminados e felizes. Esse é o objetivo que eu almejo, eu tenho certeza que o Adriano almeja. Nós ainda estamos longe de alcançar, a gente sabe, mas é o que a gente almeja. E é o que a gente deseja do fundo do nosso ser, que a humanidade também busque. Essa transformação interior, que eu só consigo quando eu começo a entender o Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de falar, de repetir, de lembrar, quando Jesus falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendam, ele realmente é. Ele é o caminho, porque se você não for para o caminho que ele é, que ele trouxe, que ele nos deixou através do Evangelho, você não vai ter sucesso. Ele é a verdade. Qual verdade? Não a minha verdade, não a verdade do Adriano, mas a verdade de que nós somos imortais. E cada um por si se basta, cada um por si se constrói. Quer falar? E nosso caminho é evolução. É evolução. Então, quer dizer, assim, o pessoal fala de mais livre-arbítrio, né? Tá, eu faço o que eu quiser. Não. O livre-arbítrio, como eu falei anteriormente, ele
tem uma parte dele lá que não, a gente não tem o livre-arbítrio, porque a evolução nossa é certeira. Independente de qualquer forma, nós vamos evoluir. É no sentido seguinte, o que o Adriano está tentando dizer para vocês é que o livre-arbítrio é o meu poder de decidir o que eu quero, o que eu não quero, o que eu devo, o que eu não devo, o que é bom e o que é mal. Eu sou o único ser no universo que tem esse poder de decidir para mim mesmo. Mas quando chega a um ponto de evolução máxima, a doutrina diz que praticamente nós perdemos esse livre-arbítrio. Por quê? Porque como eu estou evoluído, eu vou sempre optar pelo melhor. Bom, então já não existe mais livre-arbítrio. Porque eu jamais vou nem conceber a ideia de fazer algo fora do caminho. Pois é. Entendeu? Já não existe mais, então só existe uma única forma de viver. Então Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, mas a vida imortal. Ele te convida a viver essa vida imortal em planos superiores existenciais. Esse é Jesus, o nosso irmão. E é para ele que nós estamos aqui hoje. A outra pergunta aqui, eu achei ela interessante, porque ela liga a esse item 25, a melancolia, né? Mas ela aborda o título do capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E a pergunta veio lá no Sermão da Montanha, onde fala, a pessoa está aqui falando, então, para conseguir a salvação, a felicidade, temos que chorar, ficar tristes e tudo mais, porque lá fala assim, uma parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tudo bem, essa parte do Sermão da Montanha aqui de Jesus, eu acho que se perdesse todo o Evangelho e tudo que tem, nós teríamos ainda, e sobrasse só o Sermão da Montanha, nós teríamos o melhor de todos os manuais para poder continuar a nossa jornada. E aqui, no Sermão da Montanha, tem sim, fala sobre essas tristezas que nós temos, mas fala muito mais sobre as virtudes. Temos que ser misericordiosos, puros de coração, pacificadores, somos o sal da terra, a luz do mundo, a candeia, né? Então, é uma série do Sermão da Montanha que tem todas as virtudes que precisamos poder encontrar. Então, quer dizer que não é só os que choram. Os que choram vão parar de chorar e vão conseguir a felicidade. Todos nós vamos conseguir. É por isso que eu abordei um pouquinho agora a parte do livre-arbítrio, entendeu? Porque, igual o Márcio continua ali, o raciocínio, não que nós vamos procurar o erro, não. A partir de um certo momento que o fluxo nosso vai ser só o bom, o lado amoroso, nosso coração trabalhando. Né? Já está acabando. Eu fico pensando, mas assim, Jesus... Será que Jesus, quando deparava com algum problema, que foram vários e muitos que o cercaram durante a sua trajetória aqui na Terra, eu fico imaginando, ele nunca deve ter parado e falado assim, eu vou fazer dessa ou daquela forma. Eu acho que ele nunca parou para fazer que escolha. Eu vou xingar esse cara ou vou sorrir para ele? Né? Esse cara que está me chicoteando, eu vou brigar com ele, xingá-lo e implorá-lo, ou eu vou amá-lo? Jesus, olhando por essa forma, eu acho que na mente de Jesus nunca teve livre-arbítrio nesse sentido. Porque Jesus, em todos os momentos dele, quando ele foi traído, quando os apóstolos viraram-lhe as costas em algum momento, quando Pilatos esteve diante de Pilatos, quando esteve diante lá dos judeus, enquanto ele foi flagelado na trajetória ali do Gólgota, pregado na cruz, em momento nenhum ele parou para pensar assim, eu não vou tratá-lo dessa forma, porque senão eu não vou... Eu acho que ele simplesmente fez. Não, é amor, era natural, é o amor dele. Puro. O amor, a pessoa não era tão natural dele que ele não tinha outra opção a não ser fazer o bem e amar. Já era da natureza dele. Então é nesse sentido.
Uma última pergunta aqui, rapidinho. A pessoa pergunta assim, através da macumba, alguém pode se sentir melancolia ou depressivo? Vamos entender isso. A macumba, que é lá das religiões afro, né, que aqui no Brasil se incorporou à religião católica, né, e virou ali a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que praticam esses atos aí de macumba, de magia. O que eles mexem? Eles mexem com entidades, espíritos de pessoas que morreram, ignorantes, ainda com débitos, com inferiores e que no mundo espiritual sente um desejo muito grande já de sair daqueles lugares de penumbra e de sofrimento onde eles encontram. E eles percebem, muitas vezes, que é através de fazer o bem é que eles vão conseguir melhorar-se. Aí, naqueles cultos, naqueles ritos lá da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, onde essas entidades vibracionalmente estão ligadas, eles vão lá e fazem uma espécie de pacto. É como se eu virasse para o espírito e falasse assim, olha, o Adriano me prejudicou nisso, nisso e nisso, e eu queria vingança. O espírito ainda, por não discernir bem o certo e o errado, fala assim, então eu vou fazer uma caridade para o Márcio. Eu vou lá descontar no Adriano para ele. É assim mais ou menos que funciona. Só que, se o Adriano é uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, uma pessoa de oração, uma pessoa que tem uma vida reta, esses seres jamais vão conseguir alcançá-lo. É vibração e sintonia. Vibração e sintonia. Então, se me alcançou de alguma forma, é porque eu estou em deficiência vibracional, sintonia com as entidades. Muitas das vezes também, os nossos próprios obsessores naturais, que são aqueles que viveram comigo em outras vidas e a quem eu fui algoz, de alguma forma, que hoje tentam impedir o meu progresso, podem imprimir na minha mente tristeza, angústia, desejo de fracasso, impossibilidades. Eles começam a imprimir essas sensações, emoções, sentimentos, né? Desejos de fazer coisas erradas. Mas só eu, sou o único ser no universo capaz de dizer sim ou não para isso. Então está na minha mão o poder de escolha. É onde o texto aqui fale, lute fervorosamente contra isso, porque sentir os malefícios dos pensamentos e vibrações, tanto de encarnado como de desencarnados, nós vamos passar isso o tempo todo. Mas eu posso decidir se eu vou ou não, se eu quero ou não quero, se eu devo ou não devo. Ô Márcio, eu vou agora encerrar com uma mensagenzinha aqui que eu peguei no livro Vida Feliz, do médium Divaldo Franco, com o espírito Joana de Ângeles. Inclusive, Joana de Ângeles, ela tem uma pegada, né, vamos dizer assim, bem no lado psique. Então, a literatura, né, os livros de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, são excelentes para poder tratarmos desse nosso interior. Vamos lá. Mais dia menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor. Defronta a aflição que ele lima as arestas e persuade a reflexão ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder única maneira de liberar-se. Desta forma, não se rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. E agora eu vou fazer um pequeno comentário sobre melancolia. A melancolia, o antônimo de melancolia, um deles é euforia. A euforia não é bom. A melancolia
ela é necessária para a nossa interiorização. O importante é o equilíbrio. É nos equilibrar internamente. Muito obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado a todos por estar conosco. Desejo a todos uma excelente semana e que na próxima semana nossos amigos possam estar aqui dando continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Muita paz.